E agora, gente, o nosso assunto tem a ver com você, trabalhador. Um estudo desenvolvido pela empresa de soluções Pulses mostra que 81% dos trabalhadores estão se sentindo esgotados no trabalho. O mesmo estudo apontou ainda que mais da metade dos trabalhadores tem dificuldades para cumprir suas atividades e estão sem paciência com outros membros da equipe. Eu vou conversar agora com a psicóloga Cris Pertuzzi sobre esse assunto. Ela está aqui ao vivo. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso Santo Café. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema tão importante e que há muitos anos já existe, viu? Mas finalmente, nos últimos tempos, virou uma atenção, né, de saúde pública. Pois é, doutora. A gente pode dizer que a situação está piorando mais ou a gente está apenas falando mais sobre esse assunto? Eu acredito que em muitas áreas, né, principalmente quando a gente fala de algumas áreas de bastante demanda, como, por exemplo, a saúde, né, nesses últimos tempos aí, os profissionais da área da saúde que estão sob esgotamento, a gente está dando mais atenção e falando. Mas, para vocês terem uma ideia, eu estudo burnout desde 1990. A minha tese de mestrado foi nos anos 2000, aqui em São Paulo, no hospital maior da América Latina, aqui, estudando burnout em profissionais de diferentes áreas do hospital. E isso já era bastante significativo, o índice de afastamento pelos sintomas de burnout bastante alto, mas não se falava, né? Não se dava o valor devido e também não era considerado uma doença pela OMS. Certo. Tem como a gente elencar o que tem causado tanta frustração nos empregados? E claro, queria que a senhora também explicasse para quem está nos assistindo, nunca ouviu esse termo, o que é a síndrome de burnout? Burnout é um termo, né, ligado ao inglês, mas é uma síndrome porque ela elenca vários sintomas e várias características que acomete a pessoa. Mas ela é um estresse crônico, é um estresse ligado ao trabalho e que tem basicamente 3 dimensões que a gente dá atenção e a gente avalia. A exaustão emocional, fruto do trabalho, do ambiente, das relações, da demanda. Isso é muito relacionado também à nossa cultura moderna, né? A cultura do trabalho, de viver para trabalhar, não trabalhar para viver, né? Não, então, assim, a gente tem vamos dizer assim, um exagero, né, da forma como a gente trabalha hoje. Então, a exaustão emocional é uma característica, a despersonalização é outra. Despersonalização é o que tu acabaste de falar recentemente aí no início da reportagem, que é quando a pessoa começa a tratar as outras pessoas de uma forma não afetiva, de uma forma distante, com irritabilidade, né? Então, quando a pessoa começa a não ser ela mesma nas suas relações profissionais e até, por que não, nas suas relações pessoais. E também uma baixa satisfação profissional. A pessoa começa a ficar insatisfeita, independente de qualquer coisa que aconteça de positivo, de ela entregar um bom trabalho, de ela ter uma meta alcançada, de ela ter um bom salário, ela não consegue se sentir satisfeita. Chega um momento que nada mais consegue suprir essa necessidade de estar bem, né, doutora? A pessoa não se sente bem com nada que envolva aquele trabalho. E a síndrome de burnout, ela é caracterizada por esse estágio somente quando a pessoa está no trabalho? A pessoa só tem esses sintomas enquanto está no trabalho ou envolvida com algo que tem essa relação? Ou isso pode sair pela porta da empresa? Não, a pessoa como um todo, ela vai carregando essas características e vai se expandindo para todas as relações dela. Esse cansaço excessivo, cansaço físico e mental. Às vezes a pessoa tem muitas dores de cabeça, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e de insegurança. Então, são todos sintomas que vão acometendo a pessoa como um todo. E isso vai repercutindo em todas a sua vida, né? Não fica restrito. E por isso a importância de a gente dar atenção. Eu costumo dizer que com a pandemia nós começamos a dar, finalmente, a sociedade começou a dar valor e importância à mente, né, à mente humana, porque até então a gente nunca relacionava nada na nossa saúde física com as questões emocionais, com os nossos pensamentos, com a forma como o nosso cérebro funciona. E agora a gente está finalmente dando um pouco mais de atenção a isso, entendendo que nós somos um ser completo, né, mente e corpo.
e que, por isso, as doenças físicas, elas são resultado da nossa mente, da nossa relação com o mundo e com a forma como a gente se sobrecarrega com as coisas, né? Então quer dizer que esse adoecimento psicológico pode acarretar em problemas físicos também? Sim. Todas as questões emocionais, elas têm uma repercussão física, né? A gente costuma dizer na neurociência, entre as minhas formações, eu sou neurocientista, a gente fala que tudo está na mente, está no corpo. Então, na medida que eu penso coisas, por exemplo, se eu penso que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, que eu estou com muita coisa, meu corpo vai sentindo isso. Por quê? Porque o meu corpo vai liberando substâncias tóxicas, inclusive o cortisol, que é sintoma do estresse, né? Então, como é que a gente sabe que a pessoa está? Como é que uma pessoa pode fazer? Ela vai ao médico, pede os exames, inclusive o exame do cortisol, né? O cortisol, ele é o exame que mede se a gente está estressado ou não, né? Porque muitas vezes as pessoas têm baixa percepção sobre si. A gente vive numa sociedade onde irritabilidade é muito comum. Irritabilidade, por exemplo, é um sintoma de depressão, que a depressão ela está presente no burnout. A depressão, a ansiedade, né, são sintomas. Não são só do burnout, são presentes em outras características. O que a gente diferencia sobre o burnout? Quando a pessoa tem essa que a gente chama de despersonalização. Quando a pessoa muda o seu jeito de ser, né, ela se despersonaliza, ou seja, ela tira aquela personalidade nata dela, se ela era uma pessoa afável, agradável, otimista, né, enfim, de bem com a vida, se sentia confiante, e ela passa a tratar o mundo e se tratar também de uma forma muito mais negativa. Mas os outros sintomas, depressão, ansiedade, também, na maioria das vezes, está presente. Porque quando a pessoa chega nesse estágio crônico, ela já vem de um processo muito longo de estresse. O diagnóstico, ele é um diagnóstico difícil, doutor, ou não? Não, mas ele é um diagnóstico que requer médicos sensíveis e habilidosos, né? Porque geralmente, por exemplo, se tu vai num gastro, o gastro avalia o teu sistema gástrico e te dá um remédio, como a gente fala, os remédios remediam. Então, para tratar aquilo. Mas, por exemplo, na neurociência a gente sabe que todos os sintomas gástricos, eles têm a ver com o cérebro, quando o cérebro se sente sistema de emergência ou um sistema de alerta, ou seja, o cérebro está sobrecarregado. Então, o médico só vai tratar o teu sistema gástrico, ele vai voltar, mas ele não vai te mandar fazer exercícios necessariamente, mandar para uma terapia para te tratar as tuas questões, né? Então, o médico sensível para avaliar burnout é a mesma coisa. Ele precisa te tratar, ele vai te dar algumas medicações, né? É importante ir num psiquiatra, ou primeiro num clínico geral, que depois pode te encaminhar para um psiquiatra, e tratar com medicação, mas tratar também com terapias e com trabalhos de autodesenvolvimento, com exercício que combate o estresse, meditações, aprender a respirar. Respiração é uma coisa que a gente ajuda o cérebro a entender que está tudo bem. Geralmente a gente respira errado pela nossa ansiedade. Então a gente requer um tratamento, é um tratamento mais complexo, é um tratamento que melhora a qualidade de vida. Mas que, infelizmente, na nossa vida moderna, nem todo mundo, às vezes, topa esse desafio, né? De melhorar essa qualidade de vida. Muita gente não dá essa atenção a si próprio. E quais são as principais queixas apresentadas pelos pacientes com burnout? Eles chegam no consultório reclamando de quê? Bom, mulheres chegam reclamando, muitas vezes, desse sentimento de insegurança, de incapacidade, das relações com as pessoas, de não estar dando conta, de que está triste ou que está ansiosa, que está sem foco, muitas vezes, porque o estresse ele tira o foco, né? Porque geralmente os sintomas de insônia, quando a gente não dorme bem, o nosso sistema de memória, de armazenamento de memória, ele fica comprometido, né? Por isso, dormir bem é muito importante, não só para burnout, mas como saúde mental. Agora, os homens, eles às vezes chegam no consultório com alguns sintomas físicos importantes, porque às vezes o homem ele vai para a terapia ou vai buscar uma ajuda para se conhecer quando ele tem uma coisa muito concreta incomodando ele. Então, por exemplo, às vezes uma úlcera, às vezes uma gastrite muito forte, às vezes uma insônia muito forte, às vezes uma angústia muito forte,
ou assim, um sentimento de que ele está incapaz, que ele não vai dar conta, que ele tem medo de ser demitido. Então, às vezes, as queixas são um pouco diferentes, considerando questões de gênero. Tá certo. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, passou a ser considerada doença ocupacional em 1º de janeiro, após sua inclusão na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. Quero saber da senhora o que isso muda na prática, doutora. Na prática, muda essa visão, principalmente da própria medicina, de olhar para os pacientes como um ser mais global. Ou seja, esse indivíduo dentro do seu contexto de vida, ter que escutar os pacientes e entender por que o corpo, né, por que ele foi desenvolvendo alguns comportamentos nesse sentido. Então, nos ajuda, nós da área da saúde mental, a poder estar mais participativo no tratamento e na saúde e na qualidade das pessoas, porque a gente está num nível de esgotamento de todas as idades, né? Claro que fruto também maximizado pela pandemia, mas não é só pela pandemia, já existia antes, muito grande, né? Então, ajuda, eu acho que a gente ter essa visão de que as doenças, elas são frutos do ambiente que a gente vive e do tipo de vida que a gente vive. Doutora, até onde vai a responsabilidade do empregador para evitar o adoecimento dos seus funcionários? Olha, na verdade sempre existiu, né? Muitas empresas têm alguns programas de qualidade de vida, mas muitas vezes são bastante, não quero dizer só superficiais, mas assim, não tão significativos como deveriam ser, né? Mas as empresas, elas precisam valorizar. Quando a gente tem muitos afastamentos, né, muito absenteísmo por conta dos afastamentos de burnout, hoje podendo ser diagnosticado, eu agora atualmente eu tenho um cliente meu que ele trabalha em um banco grande e pela pressão, pelas mudanças significativas, ele até além de perder peso, ele está muito abalado, a sua insegurança, e era um cara que uma pessoa que tem 30 anos de empresa, né? Então, a importância é que o trabalhador, né, as empresas passem realmente a dar um suporte, a terem uns trabalhos constantes, né? Essa história da pandemia fez com que muitas empresas extrapolassem os horários, buscassem o profissional a qualquer tempo, qualquer hora, e o profissional com medo, né, de perder o emprego também acaba se dedicando e não tendo um limite, porque dentro de casa ele pode trabalhar até a hora que ele for, né? Ele não tem aquela coisa de sair, fechar a porta do escritório e ir para casa. Então, as empresas precisam realmente desenvolver programas e estar atentos e acompanhar os seus funcionários, né? Com programas de qualidade, de prevenção e de promoção de saúde. Trazer para si também essa responsabilidade, né, doutora? Eu estou com um dado aqui, olha só, uma análise que observou que mães com empregos remunerados têm 23% mais chances de sofrer de burnout que pais empregados. Então, as mulheres realmente tendem a sofrer mais com esse problema? Os papéis e a demanda e a expectativa que a mulher tem sobre si, né, de muitas vezes de perfeccionismo, de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, como eu falei, as questões de gênero, né, e contextuais. As questões de ambiente, elas são fundamentais para a nossa saúde geral. Nós somos frutos das relações com nossos ambientes e com a nossa cultura. Então, a mulher, ela sofre essa demanda pelo aumento dos próprios papéis sociais e pela questão que a própria mulher vem sofrendo, né, nesse sentido. Ela vem crescendo, mas ela vem aumentando as suas demandas e as suas expectativas sobre ela, né? Então, com certeza, as mulheres sim. E as mulheres são importantíssimos buscarem trabalho de autoconhecimento. E principalmente quando se tornam mães, né? Porque o equilíbrio emocional para o desenvolvimento de um filho é muito importante. Então, se uma mãe está com burnout e está com um bebê, ou está com uma criança em casa, ou várias crianças em casa, essas crianças também vão sofrer burnout e vão ficar no esgotamento pela própria relação que o cérebro do adulto faz com o cérebro da criança. Um cérebro do adulto desregulado, estressado, desregula uma criança. Então, a gente vai ter repercussões também na criança. É uma questão seríssima. Doutora, muito obrigado, viu, Cris Pertuzzi, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos tirar tantas dúvidas a respeito desse tema importantíssimo. Até uma próxima oportunidade. Foi muito bom falar com você.
É um prazer, estou à disposição. Obrigada. Tchau, tchau.